Nessa aula, que é o capítulo 10, que aborda a industrialização brasileira a partir do crescimento industrial no século XIX até 1929. Para entender esse conteúdo, é fundamental, na primeira parte, abordarmos os aspectos gerais sobre a geografia da indústria brasileira. Depois, nós partiremos então para o histórico da evolução industrial, destacando então quais são as características presentes em cada um dos momentos que será o tema de aula. Para iniciarmos o conteúdo, é importante lembrar que o Brasil é considerado um país com uma economia agrária. Mesmo assim, de aspecto geral, o Brasil é considerado um país bastante industrializado. Isso não quer dizer que tenhamos uma tecnologia bem desenvolvida nas indústrias, ou seja, não é uma indústria de ponta, mas sim nós temos muitas indústrias que são com valores comerciais mais baixos. Nosso PIB ele tem 25% relacionado à produção industrial, ou como nós chamamos também, setor secundário. Lembrando, os três setores da economia: o primário, a agricultura; o secundário, que é a indústria e a construção civil; e o terciário seria comércios e serviços. A nossa indústria ela é praticamente uma indústria mais simples. Ela é siderúrgica, ou seja, na transformação e produção do aço, de alimentos, e temos a indústria têxtil, ou seja, de roupas. De forma geral, nossa indústria então é a mais básica possível. Nós temos muitas instalações de multinacionais, ou também outro termo, transnacionais, que são então empresas estrangeiras instaladas no Brasil. São através delas que nós temos muitos desses investimentos. No mapa nós temos então, mostrando essa área em amarelo, uma área com agropecuária comercial, e essa parte mais alaranjada, agropecuária de alto consumo. Já a indústria, ela é em menor espaço, quando comparado então à agricultura, que toma boa parte do nosso território. Nós temos aqui a indústria especializada de eletrônicos, na região Zona Franca de Manaus. Temos aqui no roxo o comércio muito diversificado, serviços especializados e alta tecnologia industrial, que pega a nossa região de São Paulo. E reparem que essa área verde mostra principalmente que aqui é responsável por 80% do PIB. Também temos comércio, serviços e indústria nessas áreas vermelhas. E reparem como são áreas bem afastadas uma da outra e concentradas mais no nosso litoral. Isso reflete então que o Brasil ele é muito mais um país com uma economia mais rural, onde a atividade do extrativismo, que é essa área verde, somado com as áreas de agricultura ou agropecuária, aqui de alto consumo e comercial, elas são muito mais fortes do que a área industrial. Mas mesmo assim, nós consideramos o Brasil um país industrializado quando comparado a outros países subdesenvolvidos. E o modelo de tipo de indústria brasileiro é chamado de industrialização tardia. Como o nome diz e dá a ideia, é uma indústria que foi criada mais tardiamente quando comparado aos países europeus, em que eles foram os criadores da indústria. Como no caso da Inglaterra, que foi a responsável pela primeira Revolução Industrial. Outros países como a França também foram países muito importantes, a Alemanha também. E no caso do Brasil e dos países subdesenvolvidos, nós tivemos, então, uma característica determinada por um desenvolvimento acelerado, rápido demais, que gerou, então, uma queima de etapas da produção.
ou seja, sendo praticamente um tipo de indústria com dependências do mercado externo. Por isso que nós tínhamos falado das multinacionais, que elas são importantes. E aqui no mapa, nós temos os principais setores das indústrias. E aqui nós podemos ver então onde elas estão concentradas. E reparem sempre como a região que pega o Sudeste e o Sul são as regiões com maiores atividades, né? E aqui mesmo no Nordeste nós temos algumas atividades, principalmente nas áreas litorâneas, né? Praticamente no interior do Brasil, no coração do Brasil, não existe uma atividade industrial com grande dimensão como essas regiões. E aí agora nós vamos ver os tipos de indústrias, para entender um pouco mais o que quer dizer essas características da industrialização tardia. De forma geral, nós podemos esquematizar assim os tipos de indústria. Temos aqui a indústria extrativa, ou seja, aquela indústria que vai extrair, né, os minerais, extrair os recursos naturais. E temos a indústria de transformação, em que será aquela que terá então 3 tipos, como a indústria de bens de produção, ou chamada indústria de base, as indústrias de bem de capital, ou chamada de indústrias intermediárias. Depois temos a indústrias de bens de consumo, sendo que essa é dividida ainda em 3 subgrupos: durável, semidurável e não durável. Nós veremos como esses tipos de indústrias agora, relacionando então o que é indústria de bens de produção, capital, de consumo e suas variáveis também. Mas é importante deixar bem claro que existem outras classificações também para as indústrias. Dessa forma, então, esse é apenas um exemplo dessa classificação industrial. No caso da indústria de base ou de bens de produção, reparem no nome, de base ou bens de produção. Ela dá a ideia, então, que é uma indústria que será a base de todas as outras. Ela é fundamental, pois ela produz matérias-primas para outras indústrias. Ela transforma essas matérias-primas, então, em algo que possa ser utilizável. Ela é, então, a indústria que é elementar. E sem ela, então, ela é extremamente difícil. E é desse tipo que nós temos praticamente um domínio no Brasil. Quais são os exemplos dessa indústria? A indústria de alumínio, chamada metalúrgica, a de aço, que é a siderúrgica, cimento, derivados de petróleo, que a gente chama aí essas indústrias de petroquímica, e entre outros. E todos esses produtos eles vão ser utilizados para a fabricação de outros produtos. O nosso segundo tipo é a indústria de capital. Lembrando que o nome capital ele tem a associação, a ideia, a relação com investimento. Ou seja, é uma indústria que transforma então a matéria-prima em máquinas ou ferramentas. Ela será então o alicerce das indústrias. Ela é aquilo que é necessário para uma indústria com uma tecnologia muito boa. Ela é responsável, então, muitas vezes por aumentar a produção, aumentar o ritmo, gerar mais lucro para as empresas. Ela é também chamada de indústria intermediária, pois são usadas, então, nas indústrias de bem de consumo, que é o terceiro tipo de indústria que eu vou falar, né? Então, reparem a diferença entre indústrias de base, que elas têm ali uma produção mais básica, e as indústrias de capital, que são mais intermediárias. No caso de exemplos, nós podemos citar então a produção de autopeças, né, como rodas, pneus, e a indústria mecânica, que seriam então tratores, máquina industrial.
E muitas vezes a indústria de capital ou intermediária são classificadas como caso especial da indústria de base, né? Porque ela também, de certa forma, é uma base, se a gente for pensar no sentido da palavra. E por fim, nós temos a indústria de bens de consumo, ou seja, como o nome diz, ela é mais rápida na sua produção para atender então o mercado consumidor. No caso, então, elas produzem mercadorias diretamente para o consumidor. Elas podem ser divididas em dois tipos: duráveis e não duráveis. Há também os chamados semiduráveis, mas eu já vou explicar o que seria isso. Durável seriam então os móveis, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis e computadores. Geralmente, esse termo duráveis dá a ideia então de que são algo mais durável, né? Algo que não se quebra facilmente, algo mais resistente, né? E aí muitos colocam até que sapatos, por exemplo, como no caso da imagem, eles podem ser chamados de semi-duráveis. Afinal, isso quando comparado um sapato com um aparelho eletrônico, eles podem ter durabilidade diferente. Né? Ou, por exemplo, uma geladeira, por exemplo. A gente troca mais sapato do que uma geladeira, né? Que pode durar muito mais tempo. Então, em muitos casos, eles podem associar isso. Né? Então, sapato como semidurável ou até como durável, dependendo da classificação que é utilizada. No vestibular, ele não vai te perguntar, o sapato ele é o quê? Ele é durável ou semidurável? Eles não te perguntam isso, mas são termos que vão aparecer para você no vestibular. E, sem dúvida, é importante ter a dimensão dessas classificações de indústrias. Enfim, continuando aqui, as não duráveis são, então, alimentos, bebidas, cigarros, vestuário, calçado. Reparem no termo, não durável, ou seja, ele acaba sendo mais rápido o seu consumo. Feita essa introdução, agora nós podemos partir então para o conteúdo primordial da aula, que são sobre como se desenvolveu a indústria no Brasil. Para entender esse processo, é importante então a gente ter em mente algumas fases, né, etapas do que nós temos relação. E aqui nós dividimos então ela em 4 partes, que elas também têm algumas subdivisões. E nessa aula teremos somente os assuntos da proibição, que é de 1500 a 1808, e a parte da implantação da indústria, que ocorre a partir de 1808 até 1929. Já as demais temas serão abordados nas demais aulas. E essas classificações das fases, elas também têm muitas variações dependendo de cada concepção de geógrafos e historiadores. Então isso aqui é só para ficar mais didático para vocês. Na fase 1, nós colocamos então que havia proibição. Afinal, nós tínhamos na época o Pacto Colonial, que está aqui esquematizado para vocês, e que nós temos então a relação entre metrópole e uma colônia, metrópole Portugal, colônia o Brasil. Lembrar que nós, o Brasil, tínhamos então o envio de especiarias e matérias-primas. Já as metrópoles, elas nos vendiam os produtos manufaturados. Nesse pacto colonial é proibido, né, que o Brasil tenha comércio com outros países, evidentemente, e também é restringido a criação de indústrias na colônia. Isso era muito comum nas colônias e a sua relação com as metrópoles. Afinal, a metrópole quer que as colônias comprem de seu país. Portanto, não era permitido que houvesse esse processo. A Inglaterra também tinha isso com os seus países colonizados. Já a Espanha, ela terá uma colonização um pouco diferente, mas também ela é bem proibitiva em muitos sentidos. No caso, o que restringiu as indústrias se chama Carta Régia, que foi redigida
em 1785. No Brasil, então, começa, né, a ter uma pequena participação algumas indústrias que eram extremamente importantes, mas eram indústrias mais fáceis, né, como a têxtil de roupas, calçados e ferro. Era somente isso que era possível no Brasil com a permissão de Portugal. E aí nós vamos para a fase 2, quando começa a implantar a indústria no Brasil. Essa fase 2 ela é entendida com duas divisões, sendo a primeira divisão, a de 1808 a 1850, e a segunda subdivisão, que é de 1850 a 1929, né? Sendo que nessa última ela seria o que nós chamamos de surto industrial, ou seja, quando começa um crescimento industrial no Brasil, e esse crescimento ele vai ser bem rápido, vai triplicar o número de fábricas no Brasil. Mas vamos ver o que aconteceu em 1808. Então, nessa primeira fase da implantação, nós temos em 1808 a data que marca a chegada da família real portuguesa, que nesse momento, então, começa a ter um processo de abertura dos portos às nações amigas, possibilitando então que o Brasil pudesse comercializar com outros países amigos de Portugal. Nesse momento, algumas indústrias começam então a ganhar maior importância. No caso também, marca-se a enxurrada, ou seja, uma grande quantidade de vinda de produtos externos, né, por conta dessa abertura dos portos às nações amigas. Um grande crescimento da época foi, então, o setor bancário, que era o mais importante na época, né, que as pessoas mais ricas eram aqueles que trabalhavam, então, no setor bancário. E essas pessoas que vão investir justamente na parte do crescimento industrial no Brasil, nesse começo bem tímido ainda da indústria. Em 1822 ocorre então a nossa independência brasileira, cuja independência, lembrando que ela ainda vai demorar a ser reconhecida, né, sendo somente reconhecida em 1825 pelos Estados Unidos e Inglaterra, os primeiros países a nos reconhecerem independente, e depois Portugal em 1827. E nesse processo, lembrando que o Brasil ele pagou uma indenização a Portugal para o reconhecimento da independência. Em 1825, começa a atividade cafeeira na região paulista do Vale do Paraíba, que aqui no mapa nós podemos ver o número 1, o Vale do Paraíba, que é toda essa região, bem próximo do Rio de Janeiro, né, perto de Taubaté, de Resende, Bragança Paulista. Essa região, então, é onde o café ele estava concentrado até 1850. Nesse mapa, ele está mostrando a expansão do café, que depois, essa área verde, é a expansão do café de 1850 a 1900. E depois, a expansão do café mais sentido interior de São Paulo, de 1900 a 1950, pegando inclusive a nossa região, Presidente Prudente. E depois de 1950, tem aqui o avanço mais ao norte do Rio até o norte do Brasil, pegando aqui Espírito Santo. E uma parte de Minas Gerais também. O café ele vai ser muito importante para o Brasil, embora ele vá levar a oligarquia cafeeira a ter uma grande atividade no Brasil em domínio econômico que vai impossibilitar o crescimento industrial no nosso Brasil República, que será bem no final do século XIX. Mas o café ele terá heranças muito positivas para a industrialização. Tanto é que ela será a responsável, né, por ter um maior mercado consumidor, então essa relação externa do Brasil com os países, que vai ser benéfica para esses investimentos, afinal muita gente vai comprar café brasileiro. Também vamos permitir que tenha ferrovias e toda a infraestrutura urbana, que será a forma então de escoamento para os produtos industriais. E também, nesse momento da
oligarquia cafeeira começa então a aumentar a acumulação de capital de certos setores, como o bancário, que serão aqueles responsáveis, né, como os barões de café, que serão então os responsáveis pelo investimento na indústria brasileira. Tentei escrever barões aqui, para lembrar que foram eles que investiram. Em 1844, nós temos aqui a tarifa Alves Branco. Essa tarifa é importante, pois ela vai taxar de forma seletiva os produtos externos, ou seja, aqueles produtos que o Brasil produzia, ele vai então tentar estimular a produção brasileira. E para isso ele acabava então aumentando os impostos dos países que vendiam também esses mesmos produtos. Dessa forma, ele acabava protegendo os produtos nacionais, incentivando, portanto, o desenvolvimento das nossas indústrias, né, que é chamado de protecionismo. Ou seja, ele cobrava então uma taxa de 30%, aqui em verde o que seria a definição, 30% para todos os países e produtos que eram concorrentes ao nosso. Então ele ficava deixando mais caros os produtos estrangeiros, que eram nossos concorrentes, e nosso mercado consumidor, então, ele tinha que comprar um produto brasileiro, que era mais barato, ou comprar um produto estrangeiro, que era mais caro. Dessa forma, o comércio interno brasileiro ele era mais procurado por conta da tarifa ser menor. E dessa forma, nós conseguimos então avançar a segunda parte, a segunda fase da fase 2, ou seja, o momento em que é de 1850 a 1929. Só para lembrar então, com o crescimento do café, o Brasil começa então a ganhar uma grande dimensão econômica no mundo. Lembrando que depois, em 1889, o Brasil tem a proclamação da República, substituindo nosso império. E nesse momento começa a República Militar e depois a República do Café com Leite, que será então predominantemente voltada para a produção do café, mas que, lembrando das heranças do café, elas foram benéficas para indústrias de certa forma. Mas só conseguiu ter uma grande mudança em relação à indústria por conta de um contexto do século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e finalizou em 1918. Como a guerra aconteceu nos países europeus, houve então uma grande instabilidade. Isso levou então a uma diminuição das importações e também sofreu muitos problemas para as indústrias europeias. Mesmo após 1918, os países europeus que estavam destruídos, eles tiveram o seu grande problema, que os Estados Unidos começa a crescer economicamente nesse período entre guerras, e depois lembrando que ocorre outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. E os países europeus então começam a diminuir a sua produção industrial local e começam então a ter indústrias espalhadas no mundo. Nesse momento começa então o que a gente chama, termo muito importante, substituição das importações, que é o processo nosso de industrialização tardia, né? O que é esse processo? Eu já vou explicar para vocês, só vamos terminar essa fase 2 aqui para entender. Esse momento a gente explica em outro. Lembrando também, depois que nós tivemos a crise de 29, que com a queda do valor do café, os barões de café iniciaram então investimento na industrialização brasileira. Lembrando que o café era vendido como um commodity, ele era vendido na Bolsa de Valores, e justamente a Bolsa de Valores de Nova York ela quebrou em 29. Esse processo então levou ao chamado surto industrial, né? Ou seja, que houve então do nada um grande crescimento industrial. E esse crescimento industrial ele será então benéfico e será então um contexto que levará à mudança de 1929 e 1930 da nossa alternância da produção do café para a produção industrial.
Então, nessa fase 3, né, como nós falamos, nós temos o nosso primeiro surto industrial, ou seja, o Brasil teve um segundo surto industrial, que seria em outro momento, em que nós tivemos então um processo de substituição das importações. Lembrar que importação, no caso do Brasil, é aquilo que nós compramos de outro país, é aquilo que importamos. No caso, então, o Brasil ele substitui aquilo que ele importa. Por exemplo, aquela divisão internacional do trabalho que nós vimos do Pacto Colonial, ela sofre mudanças, tendo aqui um país desenvolvido, que seria as antigas metrópoles, na sua maioria, e temos os países subdesenvolvidos como o Brasil. Com esse processo de Primeira Guerra Mundial, crise de 29, ocorre então uma mudança, retirando as indústrias dos países desenvolvidos e levando então a produção nos países subdesenvolvidos. Portanto, a indústria que era dos desenvolvidos passa para os países subdesenvolvidos. Dessa forma, reparem aqui, países subdesenvolvidos, ele acaba então exportando produtos da indústria de transformação e matéria-prima. Já os países desenvolvidos, eles vão acabar investindo mais em quê? O que eles vão exportar para os países subdesenvolvidos? Eles vão continuar com uma indústria, só que aqui a chamada bens de capital. Então comparem, aqui é de transformação a mais básica possível, aquela indústria de base. Essa é a primordial, enquanto essa tem a indústria de capital, que são as máquinas, tecnologia, assim por diante. Se colocarmos uma balança para ver qual que pesa mais, qual que tem maior valor econômico, sem dúvida, quem lucrava mais com esse processo eram os países desenvolvidos, que vendiam então essas indústrias de bens de capital. E, portanto, o termo substituição de importações, ele tem relação com a mudança daquilo que os países, como o Brasil, substituiu da sua importação. Antes ele importava, então, as indústrias de transformação, que eram aí as mais básicas, aquelas de base, como a metalúrgica, a siderúrgica, assim por diante, e agora ele passa, então, a ter a importação das indústrias de bem de capital. Da mesma forma que ele também vai exportar coisas diferentes. Antes ele exportava especiarias, tinha as matérias-primas, agora ele vai ter ainda a matéria-prima e as indústrias de transformação. Na primeira metade do século XX, surgem duas ideias extremamente importantes. De um lado, a ideia da vocação agrícola e, do outro lado, a ideia desenvolvimentista. O que se baseavam essas ideias? A ideia de vocação agrícola era justamente de Eugênio Goodwin, que era um defensor de que o Brasil deveria se concentrar naquilo que ele poderia oferecer melhor para os demais países. Essa ideia é uma ideia liberal, que era a mais forte da época, que, portanto, colocava então o Brasil na ideia de que deveria se concentrar naquilo que ele tem como vantagem comparativa, ou seja, que era a produção agrícola. Já a ideia desenvolvimentista, ele vem de Roberto Simons, que ele defendia que o único caminho para um grau satisfatório de desenvolvimento seria através do processo de industrialização econômica. Nessa época da primeira metade do século XX, é importante lembrar que o Brasil ele vai se concentrar na atividade agrícola, principalmente pois a elite cafeeira é quem vai dominar o governo brasileiro nessa época. Dessa forma, então, a ideia que prevalece é a ideia de Goodwin, da vocação agrícola, tornando o Brasil, então, um país agrícola. Nesse momento, é importante fazer uma contextualização sobre alguns assuntos da história do Brasil
que vão ser muito importantes para entender sobre esse panorama geral do Brasil República e da sua forma de implantação da indústria. No ano de 1850, é feito duas leis muito importantes para o Brasil. A primeira lei é a chamada Lei de Terras, que é uma lei que proibia o acesso a terras de uma forma que não fosse através da compra, obrigando então que as pessoas tivessem dinheiro para ter o acesso à terra. Até o momento da promulgação dessa lei, muitas pessoas que não tinham terras, eles foram então falsificando documentos. Ela vai dar origem ao que nós conhecemos na nossa região como grilagens, que são falsificação de documentos. Em 1850 também teve uma outra lei muito importante, chamada de Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela colocava a proibição do tráfico negreiro brasileiro, ou seja, ele proibia que houvesse então a venda e compra de escravos, mas ela não proíbe, por exemplo, a escravidão. Ela proíbe somente a compra e a venda dos escravos. Lembrando que isso foi uma pressão dos ingleses, que na verdade queriam que o Brasil abolisse por vez o seu trabalho escravo. E lembrando que a Inglaterra fez isso uma vez que ela já estava no seu processo de revolução industrial, já estava em grande movimentação, e para a Inglaterra é importante ter trabalhadores assalariados, ou seja, era fundamental ter pessoas com salários para comprar os produtos que eram feitos nas indústrias. Dessa forma, para a Inglaterra não era importante e nem relevante ter mão de obra escrava, uma vez que o escravo não recebe salário e com isso não consegue movimentar a economia. Bom, nesse sentido, com a proibição do tráfico negreiro, o Brasil começa a ter um incentivo à migração. E reparem que a ideia era então ter pessoas que pudessem trabalhar no lugar daqueles que eram escravos. E lembrando que essa migração é de pessoas que vinham de regiões pobres com muitos problemas pessoais. Muitos migrantes italianos vão vir ao Brasil. Já em 1888, ocorre a promulgação da Lei Áurea, que essa vai então abolir de vez a escravatura, ou seja, agora é proibido a escravidão. Dessa forma, aquelas pessoas que tornam-se alforriados, ou seja, ex-escravos, eles ficam então, digamos, livres no Brasil para viver sua vida. Só que nesse processo da Lei Áurea e com a Lei de Terras, ela vai dificultar então que os negros, os ex-escravos, eles tivessem então acesso à terra, porque eles não tinham dinheiro, eles não receberam indenização por isso. E de certa forma, então, os ex-escravos, eles ficaram, portanto, marginalizados. Tendo trabalho precário depois, quando houver as indústrias, outros tiver trabalho no comércio, assim por diante, vão viver em moradias precárias, como nos cortiços, vai sofrer muito racismo, tanto nas áreas militares, né? Lembrando que vai ter no Brasil depois a revolta da Chibata, por exemplo, que é relacionada ao castigo que os marinheiros davam àqueles marinheiros de baixa patente, e a discriminação religiosa, né? Que muitos vão sofrer então preconceito por conta da religião de matriz africana chamada Candomblé. Isso é só para você ter uma ideia, então, do projeto que existe no Brasil, que essa lei de terras, então, ela dificultou a vida dos escravos. E ela foi proposital. A ideia era fazer com que esses escravos que não tivessem acesso à terra ficassem, então, disponíveis como mão de obra barata, assim como os imigrantes que foram contratados depois acaba tendo essa dificuldade. E depois da Lei Áurea, lembrar que o Brasil
consegue a proclamação da República, em que começa uma política de branqueamento da população, assim como a nossa República recém-criada e a sua Constituição posteriormente feita, ela será uma Constituição elitista. Enquanto boa parte do Brasil era pobre, muitas pessoas não podiam nem votar, eles acabaram então sendo controlados por aqueles que tinham maior poder econômico, ou seja, a elite. E nesse caso, a relação entre escolher entre a indústria e a relação agrícola prevalece então a parte agrícola. Aqui na imagem nós temos aqui a relação de imigrantes italianos trabalhando nas áreas de cafeicultura, uma vez que essa proibição então do trabalho escravo fez a necessidade do Brasil incentivar a migração de pessoas em regiões pobres para que houvesse então, uma mão de obra barata para trabalhar. E aqui temos um mapa que é feito pela Sociedade Promotora da Migração de São Paulo, que é um mapa que busca incentivar a migração. E esse mapa ele caiu na FUVEST 2018, segunda fase. E eu vou comentar sobre essa questão no final do vídeo. E aí depois eu comento então sobre quais são aqui as informações relevantes sobre o incentivo à imigração. Com a formação da República, lembrar que o Brasil teve primeiro a República de Espadas e depois, em 1894, nós temos a eleição de Prudente de Moraes, sendo o primeiro civil a inaugurar esse governo república. Depois, nós tivemos em 1898 a eleição do Campos Salles, e ele justamente vai ser o que vai marcar o início da política do café com leite no Brasil, através da chamada oligarquia cafeeira. Lembrando que oligarquia é sentido de poucos comandam, ou seja, existe uma elite que acaba comandando. E essa oligarquia cafeeira, ela vai então dominar o governo brasileiro no início do século XX, até 1930. E essa política do café com leite ela vai ser feita através do coronelismo, políticos governadores, entre outras formas que vão ser uma forma de instituição dessa política café com leite, que era baseada então numa alternância entre os governos de São Paulo e o governo de Minas, em que praticamente num jogo de tênis a presidência do Brasil ficava então às vezes para São Paulo e às vezes para Minas, tendo alguns momentos conflitos entre ambos e praticamente o prevalecimento da elite de São Paulo. No começo do século XX surge a política da Belle Époque brasileira, que era uma forma de modernização urbana no Brasil, tentando fazer então que o Brasil tivesse os ares dos países europeus, baseada na Belle Époque francesa, naquela grande urbanização francesa, com calçadas grandes, avenidas enormes, iluminadas e assim por diante. E no Brasil havia um grande contraste nesse Brasil republicano, porque boa parte da população era muito pobre, né? E a Belle Époque, ela então fazia apenas um sentido de parecer ser um país estrangeiro, mas na verdade ele era bem tupiniquim, ou seja, era bem brasileiro com suas desigualdades. As pessoas eram obrigadas, por exemplo, a vestir ternos, por exemplo, no centro da cidade. Muitas pessoas eram proibidas de entrar na região se não tivessem roupas adequadas e assim por diante. Houve então um processo de modernização que tem a ver com essa questão da política de branqueamento da população brasileira. E depois nós tivemos o chamado Convênio Taubaté, em que foi uma forma de valorização do café brasileiro, que justamente foi uma forma de manipulação do poder público em benefício da elite agrária. Lembrando então que havia compras dos excedentes da produção do café, né? Porque justamente o café começa a entrar em uma grande desvalorização do preço. Havia muito café sendo produzido e pouca gente comprando. E isso fez com que o valor então tivesse uma diminuída.
E o convênio Taubaté foi um exemplo do que essa política do café com leite fez no Brasil, né? Serviço, então, da área agrária. E lembrando aí, passando o tempo, que em 1929 nós tivemos aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em que faz também que o café comece a ser reduzido em relação à sua procura no mercado mundial. E nesse momento é que surge o mais importante para nós, que é o assunto sobre indústria, a Revolução de 1930, que é feito justamente com Getúlio Vargas, né, que está ao centro aqui da imagem, junto com outros do movimento que vai derrubar a política do café com leite. E nesse momento, com a Era Vargas, é que começa um processo intenso de industrialização. Tenho aqui algumas imagens sobre esse processo de Belle Époque, ou seja, esse processo de modernização brasileira. Aqui, no exemplo, temos aqui as luzes, como era o exemplo, as calçadas. Tudo isso era uma forma de tentar fazer com que o Brasil parecesse um país europeu. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, ele teve uma reforma que justamente foi feita para tentar se adequar a essa política de reurbanização brasileira, da Belle Époque. E em 1920, nós temos aqui o início de um processo de industrialização brasileira, que muito desse processo de industrialização, ele vem justamente por conta dos barões de café. Esses barões de café vão ser aqueles que vão investir na indústria. E o Brasil tinha mudado muito, né? No começo do século XX, a quantidade de indústrias, de fábricas que havia no Brasil, e também tinha triplicado o número de trabalhadores. Tanto é importante lembrar que o Brasil teve a chamada Greve Geral de 1917, em que praticamente todas as fábricas de São Paulo pararam, e de outras regiões também. E isso mostrava então as péssimas condições de trabalho que havia no Brasil, que eram condições bem estilo primeira revolução industrial. E importante então associar que no Brasil já tinha então um processo bem simples ainda de industrialização, mas a partir de 1920 começa então a ter profundas alterações na organização interna das cidades por conta da relação da indústria, conforme nós vemos aqui na imagem. Bem possível ver as chaminés, mostrando então o processo de industrialização no Brasil, que ela vai realmente começar a partir de 1930. Mas nesse momento, então, percebo que já havia, digamos, um aumento da participação industrial, mas era ainda bem simples e era uma minoria. E com a crise de 29, muitos bancos acabaram também permitindo a instalação de novas indústrias no Brasil. E isso justamente foi feito pelos barões de cafés. E aqui nós temos uma imagem da rua 15 de Novembro, muito importante no centro de São Paulo, em 1922. E olha que imagem interessante, mostrando como era São Paulo, e já era uma São Paulo ali com a parte desse desenvolvimento, E grandes mansões, grandes casas desses barões de café marcam aí o centro de São Paulo. Bom, e por fim nós praticamente encerramos a parte de conteúdo dessa aula, só tem alguns slides finais relacionados a outros temas. Aqui temos um mapa mostrando vários momentos até o século XVIII, mais ou menos no Brasil. O século XX também tem umas partes mostrando as atividades mais agrícolas, não as indústrias. Mas é importante explicar o que significa essa palavra arquipélagos econômicos. O arquipélago é um conjunto de ilhas. E o arquipélago econômico é a ideia de que o Brasil ele não tem um dinamismo comercial. Repare como nós temos pontos isolados de cada parte relacionado então a essa atividade econômica. Cada uma delas são isoladas.
E isso é um problema que o Brasil vai ter até hoje, né? Esse processo de faltar integração econômica, a falta de dinamicidade econômica. E olha aqui outro mapa mostrando a evolução, né, de 1890, em que começando a República no Brasil, mas olha só como era uma área bem afastada de outra região, certo? Isso aqui mostra o arquipélago brasileiro, o arquipélago econômico, que até 1940 ele é bem ainda problemático, né? Reparem, essa área aqui agora está tendo espaço realmente integrado à economia nacional, que vem a partir desse governo Getúlio Vargas, vem a partir desse processo de industrialização que se dará justamente em São Paulo, né? Terá uma grande produção. E temos aqui já um mapa dos anos 90, mostrando que houve uma maior quantidade de espaço integrado, né? Não quer dizer que são áreas industriais, mas quer dizer que tenham relações econômicas com o projeto nacional da época, né? Então nós temos aqui uma diferença relacionada ao entendimento do que é a economia do Brasil, que ela é considerada então muito ainda como um arquipélago, ela ainda é reparada como falta de dinamismo, mesmo em 1990, ainda tendo uma dimensão maior de ocupação do espaço, ela falta essa dinamicidade. E para finalizar, nós temos aqui um exercício da UEM 2015, em que ele quer a somatória das alternativas corretas. O tema da questão é sobre indústria e industrialização no Brasil. Na primeira, ele comenta sobre as indústrias de base, comentando que elas são também chamadas de bem de produção, e tem a sua destinação para a produção ou para o transporte de outras mercadorias, né? Lembrando que está correto esse trecho. E cita como exemplo a siderúrgica e a petroquímica, como exemplo dessas indústrias. Até aqui nós temos tudo correto na 1. Na 2, ele diz sobre as indústrias de bens de consumo, que destinam suas mercadorias para o consumidor final. Como o nome diz, bens de consumo são aquelas já direcionadas realmente ao consumidor final. No caso, ele cita as indústrias têxteis, né, que seriam já consideradas, né, mais relacionadas duráveis, e alimentícias, que são as não duráveis. Está correto também a 2. Na 4, ele fala durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o período de 39 a 45, e no pós-guerra, ou seja, após 45, que esse conteúdo nós vimos ainda com o governo Getúlio Vargas, né? Que ele tem a era Vargas até 45, e depois tem aquela segunda parte do governo Vargas, que é nos anos 50. Ele comenta que a concentração geográfica industrial, ela se intensificou, né, com as indústrias de bens de produção e bens de consumo duráveis na região sudeste. Sim, lembrar que a região sudeste ela vai ser o polo, né, ainda de industrialização até hoje. Isso não alterou, né, isso continua até hoje como a região que mais é industrial. Isso tem a ver com a produção do café e aqueles barões de café que acabaram se concentrando na região e acabaram incentivando a indústria no Brasil. Na 8, ele diz que o período da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 até 45, realçou o Brasil a dependência nacional dos bens de produção importados e estimulou a substituição dessas importações por produções nacionais. E aí ele comenta que é o período marcado pela substituição de importações. Bom, se a gente for lembrar, né, nós tivemos então esses momentos que começam desde a Primeira Guerra Mundial, essa substituição de importações, e de uma forma bem ainda tímida, vamos dizer assim, né, que já que o Brasil naquela Primeira Guerra Mundial ainda era dominado pela oligarquia cafeeira, depois tem o governo Era Vargas, em 1930, que começa também a incentivar, né, com maior dinamismo a substituição de importações, que vai pegar justamente nessa época também da Segunda Guerra Mundial, que ela vai praticamente alterar substancialmente, né? O Brasil, México e Argentina serão os 3 primeiros países da América, né, exceto os Estados Unidos, tirando essa lista, a terem a sua produção industrial nos anos 30 e 40 mais ou menos. Depois, outros países
subdesenvolvidos só terão sua indústria a partir dessa Segunda Guerra Mundial, né? Mas o Brasil também teve realçado. A gente pode considerar também a 8 como verdadeira. E na 16, ele fala que os meios de produção são as matérias-primas agrícolas e minerais utilizadas para a produção de mercadorias, para o consumo e ferramentas como instrumento de trabalho, como aço na fabricação de enxadas e de outras ferramentas. Na verdade, os meios de produção não correspondem às matérias-primas. Isso aqui está errado. Elas não correspondem. Meio de produção seria, então, um modelo, né, um modo de economia, por exemplo, meio de produção capitalista. Isso que estamos falando de forma geral. Né? Isso, então, é algo muito mais geral, vamos dizer assim. Né? Uma coisa é dizer, nesse caso, está querendo mencionar aquelas indústrias de extração, por exemplo, que a gente tem a mineral e temos a agrícola também, que vão ser transformadas depois. Né? Então o termo aqui, meio de produção, está equivocado. Portanto, nós temos aqui então como verdadeiro a 1, a 2, a 4 e a 8. Somando então 15. Dessa forma, nós encerramos então o conteúdo. Na FUVEST, segunda fase, 2018, teve aqui esse mapa da província de São Paulo mostrando algumas relações extremamente importantes que foi feita justamente, né, sobre aí a sociedade promotora de imigração, que era para estimular a imigração de São Paulo. Então já sabemos disso, que era uma forma de atração. Aí na A ele pede, identifique no mapa 2 elementos de propaganda empregados pelo SPI para atingir seus objetivos. E na B, caracterize sucintamente o quadro econômico e político que motivou a criação da SPI, a elaboração do mapa. Aqui eu só ampliei o mapa para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor o que eu vou explicar. Nessa parte A, justamente o que tem, né, de proposital no mapa para incentivar a imigração, primeiro a gente já pode ver que temos uma relação de demonstração da proximidade do Rio de Janeiro com Santos e São Paulo. Né? Justamente se você olhar aqui, ele vai colocar a quantidade de milhas, né, que tem de distância de um ponto a outro. Assim como também vai ter as estradas de ferro que vão ter praticamente a comunicação. Então aqui a gente tem claramente a proximidade do Rio com Santos e São Paulo, que é destacado aqui. Se vocês conseguirem ampliar e olhar, tem a quantidade de milhas que tem aqui entre um ponto e outro. Também outra coisa importante, né, relacionado às regiões da província e a relação das ferrovias que vão ser destacados, assim como tem o nome da ferrovia aqui, ó, estrada de ferro tal, e assim por diante. E também dos rios navegáveis que vai ter aqui nas regiões, que vai ter vários pontos azuis aqui mostrando o rio. E aí outro elemento importante também seria a demonstração de planejamento da ocupação que vai ter na região. Então ele está dando todas as informações, destaques, e também tem relacionado a questões de terras que estão sendo organizadas daqui. Então a gente pode ver várias informações destacadas, né? Tem aqui ó, convenções, núcleo colonial. Então tem um monte de política de ocupação que está sendo destacada. Né? Outro ponto interessante aqui mostrando a distância em quilômetros do Porto de Santos. Então mostrando cada cidade e a sua distância. Isso aqui é praticamente uma forma para ajudar a imigração. Bom, A eu já expliquei no slide anterior. E aqui a B, que queria uma explicação do quadro econômico político que motivou a criação da CPI e a elaboração do mapa. Enfim, tinha que mostrar um contexto. Aí lembrar que em 1850 vai ter uma pressão inglesa para abolir o tráfico de escravos, chamada Lei Eusébio de Queiroz, e depois teve a expansão da produção cafeeira, sobretudo em São Paulo, que aumentou a necessidade de mão de obra.
E aí, nesse contexto, que é criado essa sociedade promotora da migração, que buscava atrair imigrantes europeus e justamente também controlá-los, né, para onde iam e assim por diante. Então, era uma forma de incentivo que havia. E por fim, nós encerramos a nossa aula e na próxima aula nós abordaremos sobre a industrialização brasileira através do governo de Getúlio Vargas, que foi muito importante para incentivar essa indústria brasileira e acabar substituindo então o domínio da elite cafeeira no Brasil. E aí eu espero vocês até nossa próxima aula.